Bom, pessoal, então continuando, né, o nosso tema de educação voltado para o consumo consciente, né, educação financeira. Então, agora nós vamos falar sobre alguns pontos específicos na questão da organização financeira. Então, olha só, o conhecimento financeiro, ele pode auxiliar as pessoas a atingir os seus próprios objetivos ou situações que poderão ocorrer sem planejamento. Então, é o que a gente já tinha comentado, né? E eu acho que isso ficou claro na videoaula anterior. Então, o conhecimento financeiro, essa gestão do teu salário, vai fazer com que você consiga conquistar mais facilmente os seus sonhos, né, transformando eles em projeto e realmente realizando, vai fazer com que você consiga ali atender tanto as tuas necessidades quanto os teus desejos e também a passar por situações, né, não planejadas, imprevistos. Já a falta do controle financeiro, gente, ele pode levar ao endividamento, então que é quando a pessoa não consegue saber o que faz, ela tem tantas dívidas que ela não consegue pagar. Pode inclusive gerar problemas de saúde, como baixa autoestima, sentimentos de insegurança, angústia e ansiedade. Então, vale muito a pena nós cuidarmos, né, desta nossa parte financeira. Né? Vale a pena a gente se organizar, buscar cada vez mais conhecimento, ajuda quando necessário e ter uma boa gestão financeira. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Eu acho que um aliado de vocês pode ser o orçamento, tá? Então faça do orçamento um aliado. Elabore a sua planilha de orçamento, onde você vai confrontar receitas versus despesas. O que são receitas? É tudo que eu tenho de dinheiro a receber. Então, basicamente, vai estar lá o teu salário de aprendiz. Pode ser que alguém receba mesada. Pode ser que você, além do jovem aprendiz, você faça algum outro tipo de serviço que te dê dinheiro, que seja remuneratório. E do outro lado, eu vou listar tudo que eu tenho de despesa. Então, tudo que eu tenho para pagar, que dia que vence, né? Quem que é o meu fornecedor, qual que é o valor, eu tenho que pagar em dinheiro, eu tenho que pagar em boleto, eu tenho que pagar através da fatura do cartão. Né? Então, no orçamento, eu vou elencar tudo isso. E através do orçamento, eu consigo ver muitas coisas, inclusive os meus gastos supérfluos. Então, quando eu elaboro meu orçamento, eu consigo ver no que eu estou gastando meu dinheiro. Né? São coisas importantes, tem muito gasto supérfluo que está atrapalhando, né, o meu orçamento, está fazendo eu ficar sem dinheiro, não estou conseguindo atender algum projeto que eu elaborei. Então, o orçamento ele te dá informações e, claro, né, vai estar atrelado à matemática. Então, eu trouxe um modelinho bem simplesinho mesmo. Esse modelo, por exemplo, eu fiz no Excel. Mas se você não sabe mexer no Excel ou se você acha que é muito complicado no dia a dia, você poderia fazer isso daqui num caderno, tranquilamente, na tua agenda. Ah, mas eu gosto de fazer tudo no celular. Então faz no celular. No celular você pode talvez até baixar algum aplicativo. Hoje tem tantos aplicativos que você vai conseguir fazer esse controle também. Então não interessa de que jeito que você vai fazer esse controle. Se vai ser no Excel, vai ser no papel, vai ser por aplicativo. O que interessa é que você tem que começar a fazer esse controle, principalmente vocês que estão iniciando como jovem aprendiz. Né? Porque é nesse controle que você vai colocar as informações por escrito e em valor. E aqui que você vai saber, no final do mês, está sobrando dinheiro, está faltando dinheiro, quais as decisões que eu tomei que foram erradas, o que eu tenho que fazer de diferente. Então, ele é que vai te dar as informações até para você tomar uma decisão. Né? Então, por exemplo, eu vi lá um produto, eu posso comprar esse mês ou não? É melhor eu esperar o mês que vem? Ou é melhor eu juntar o dinheiro e pagar à vista? Então, é pelo orçamento pessoal que vocês vão encontrar essas informações. Então, vocês podem fazer, né, seguindo esse exemplo aqui, ó, vocês colocariam o mês, para vocês saberem. Gente, orçamento você faz antes do mês começar, tá? E depois, durante o mês, você vai checando aquilo que você planejou,
Você vai fazer um planejado versus o realizado, o que realmente aconteceu. Então, eu estou gravando essa aula, né, em junho de 2022. Então, eu poderia, já é a última semana, hoje é dia 28 de junho. Então, eu poderia estar já montando meu orçamento pessoal de julho. É o que vai acontecer em julho, que já está comprometido para julho. Então, por exemplo, aqui eu colocaria, ó, julho 2022, e aqui eu colocaria, ó, que dia que eu recebo? Ah, vou receber dia 5/7. Não sei se é esse o quinto dia útil, mas estou só colocando aqui. Então, eu colocaria aqui, ó, 5/7, né? Salário jovem aprendiz referente a quê? A junho, né? Você trabalha primeiro, recebe depois. Colocaria o valor aqui. Cuidado, gente, que quando nós estamos falando de salário, você nunca vai colocar o salário bruto. Quando vocês receberem o primeiro lerite de vocês vão ver que existe um desconto, pelo menos, que é obrigatório, que vai estar lá na folha de pagamento, que é o INSS. Então, se o teu salário é, sei lá, R$ 700, não é R$ 700 que você vai receber, é 700 menos os descontos, um deles é o INSS. Então, o valor que você tem que colocar aqui é o valor líquido. Se você tivesse outras receitas, ia listar tudo aqui. Por exemplo, podia colocar aqui que tal dia eu recebo mesada, poderia pôr o valor. Tal dia eu recebo de um cliente lá que eu fiz tal serviço, tá? E aí você somaria e colocaria aqui, ó, valor total de receitas do mês. Colocaria o valor total, tá? Se eu tiver só o salário de jovem aprendiz, eu vou repetir o valor aqui. Se eu tiver mais do que uma receita, somo tudo, tá? Aqui na parte de baixo, eu vou listar todas as minhas, ó, despesas. Então, eu vou colocar as datas que eu tenho que pagar e vou colocar aqui as despesas. Por exemplo, fatura do cartão de crédito. Qual que é o valor? Ah, dia 10 eu tenho que pagar o boleto do meu celular, da conta de celular. Qual que é o valor? Dia tal eu tenho que pagar o boleto da internet. Então, você vai listando e depois aqui, ó, você vai somar o valor total de despesa. Então, vai somar tudo que você colocou de despesa. E aqui em vermelho é o saldo final do mês. Que conta que você vai pegar? Você vai pegar o total de receitas que você colocou aqui, vai fazer menos o total de despesas. Se o resultado for positivo, significa que sobrou dinheiro. Se o resultado for negativo, tiver um menos na frente, significa que faltou dinheiro, que você tem mais despesas do que dinheiro, né, para pagá-las, tá? Então, por isso que o orçamento é importante. Tem muitas pessoas que têm medo de fazer orçamento, porque sabem que sempre gastam mais do que recebem, têm medo de ver essa realidade numa planilha. Só que a partir do momento que você começa a fazer um orçamento pessoal, você tem informação para começar a mudar, tá? Você começa a mudar o teu comportamento, você começa a repensar suas escolhas, você começa a incluir no orçamento pessoal teus projetos e aos poucos você vai resolvendo. Também às vezes não é de um mês para o outro que você vai resolver, né? Sei lá, uma vida inteira que você veio, né, consumindo de forma inconsciente. Então tem que começar para poder mudar. Se não começar, fica difícil. Então, só voltando aqui, gente, então o orçamento ele vai ser aí um grande aliado para que você tenha as informações e possa tomar as decisões. Preciso lembrar que eu tenho que fazer um uso consciente do crédito, tá? O que é o crédito, gente? O crédito é quando eu uso o dinheiro que não é meu para poder adquirir produtos no presente. Então, o cartão de crédito é o maior exemplo de todos eles. Quando você passa na função crédito, você não tinha dinheiro, você postergou esse pagamento. E se você não pagar isso, você vai ficar devendo para o banco, porque é o dinheiro do banco que foi utilizado na operação. Então, o cartão de crédito é um exemplo de crédito. O empréstimo, o financiamento, o limite do cheque especial. Então, nós precisamos cuidar do crédito. Ele é uma coisa boa, ele não é uma coisa ruim. Ele é uma coisa boa porque às vezes você não pode perder uma oportunidade e você não tem o dinheiro naquele momento.
Mas se eu uso o crédito, né, o tempo todo, sem fazer realmente conta, sem dar uma olhada no meu orçamento, sem tomar uma decisão que também seja racional, se eu usar o crédito só de forma emocional, eu vou, né, talvez comprometer hoje e comprometer muitos meses futuros. E o problema é se você nem pode pagar os meses futuros do que você foi parcelando, né? Você vai se endividando. Então eu tenho que cuidar com as compras parceladas, com as condições do crédito. Eu tenho que lembrar que o crédito ele está atrelado ao pagamento de juro. Então vamos pensar assim: fui lá, comprei um monte de coisa no cartão de crédito. Chegou a fatura e a fatura veio de um valor que eu não consigo pagar. E ela vence amanhã. Amanhã está vencendo a minha fatura e eu não tenho dinheiro para pagar. A fatura, ela tem um pagamento mínimo. Então, sei lá, às vezes é R$1.000 a fatura e tá lá que você pode pagar R$60, né? Aí você pensa, puxa, R$60 eu tenho, eu vou pagar. A partir do momento que você pagou só o mínimo da fatura, que você não pagou o valor total, você entrou no crédito rotativo, que é você estar devendo para o banco no juro mais caro do mercado. Pode ir de 300% a 400% de juro ao ano. É muito fácil desse valor quadriplicar de repente, né? Então, quando eu compro parcelado, eu tenho que ter a certeza de que eu vou poder pagar a fatura e não é o pagamento mínimo, é o pagamento cheio, tá? Então, eu tenho que saber usar o cartão de crédito. Vocês que estão começando, provavelmente vocês ainda não têm um cartão de crédito, né? Se vocês tomarem a decisão de ter, porque é uma facilidade, não tem problema nenhum, desde que vocês tenham um orçamento e façam a gestão disso, tá? Olha só, dia 5 de junho é o dia do meio ambiente. E quando a gente está falando sobre consumo, comprar e comprar e comprar as coisas, a gente acaba esquecendo de que as nossas decisões, os produtos e os serviços que a gente compra ou contrata têm impacto no meio ambiente, né? Muitos produtos fazem uso, né, de recursos naturais que são limitados. Então, quando eu vou comprar, eu tenho que fazer as 6 perguntas do consumo consciente. Por que eu vou comprar? O que eu vou comprar? Como que eu vou comprar? Né? De quem que eu vou comprar? Como que eu vou usar? E como é que quando eu não querer mais, como é que eu vou descartar isso? Eu tenho que me perguntar, eu tenho que lembrar que as minhas decisões também impactam no meio ambiente no qual eu vivo e depois no qual eu quero que as gerações futuras a mim também, né, possam usufruir. Então, não é só porque eu tenho dinheiro que eu posso sair comprando desenfreadamente. Eu tenho que ver se aquele produto é de qualidade, se aquela empresa é uma empresa idônea, ética, né? Às vezes você está contribuindo com uma empresa que trabalha com a questão de trabalho infantil, né? A questão de poluir meio ambiente. Então, eu tenho que ir atrás de informações. Hoje as informações estão aí, né? Muitas informações na internet, e às vezes a gente não tira um tempo para pesquisar, para entender melhor do assunto. Então, não é ter dinheiro não é sinônimo de que eu posso e devo sair comprando. É importante eu fazer essas perguntas para que eu também colabore com a questão ambiental. Uma coisa muito importante é desde o início vocês aprenderem a poupar, tá? O que é poupar? É eu não gastar todo o meu dinheiro. Então é aprender que eu posso pegar um percentual lá do meu salário e poupar, não gastar, né? Quanto antes eu começar a poupar, ó, é melhor. A primeira poupança que a gente tem que fazer, que todo mundo deveria fazer, é para reserva de emergência. A maioria das famílias brasileiras não tem reserva de emergência e isso é um problema, porque às vezes elas já estão endividadas e acontecem imprevistos e elas ficam mais endividadas, né? Então, não é porque hoje vocês talvez morem com seus pais, né, na casa de alguém da família, às vezes não precisam contribuir com né, com muitos gastos ali da família, por exemplo, água, luz, comida, não é por isso que vocês já não podem
começar a poupar? Primeiro, para montar uma reserva de emergência, a regra mais básica da reserva de emergência fala assim, que nós temos que ter 6 vezes o valor das nossas despesas guardado. Ou seja, se acontecesse alguma coisa, eu tinha que ter guardado 6 meses que eu pudesse me manter sem ter salário, por exemplo, tá? E assim, onde é que eu vou guardar isso? Isso aqui também é uma dúvida, né? Que vai de encontro ao próximo slide, que é a parte de investimento. Então, é importante que o dinheiro que eu poupe, eu guarde em algum lugar que vá me rendendo juros, tá? Então, por isso eu preciso aprender sobre investimentos. O local mais conhecido é a poupança, que você vai lá no banco, abre uma conta poupança, você deixa o dinheiro ali, você pode tirar a hora que quiser e ela vai rendendo. Só que, gente, ela é a pior forma de investimento que existe, tá? Ela nem alcança muitas vezes a própria inflação. Então, se você está conseguindo poupar e você quer fazer com que o teu dinheiro cresça, você tem que buscar formas de investimentos melhores, tá? Como CDB, Tesouro Direto, tá? Enfim, tem várias formas. Então, investir e planejar. Então, você precisa identificar qual que é o teu perfil de investidor. Tem aquelas pessoas que são mais conservadoras, pessoas que são mais moderadas e arrojadas. O conservador é aquele que tem medo de correr risco, então ele quer só proteger o dinheiro dele que ele poupou. Então é aquela pessoa que vai deixar na poupança ou vai colocar num investimento que a gente chama de renda fixa, no CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto. O moderado, ele já fica no meio do caminho, ele já está disposto a correr alguns riscos para poder ter uma remuneração do seu capital maior. Então, ele já vai ter um pouco de renda fixa, mas também um pouco de renda variável. O que é renda variável? Por exemplo, eu comprar ações de uma empresa na Bolsa de Valores. E o arrojado é aquele que ele se sente mais seguro, ele já tem muito mais conhecimento, então ele se sente mais seguro para investir basicamente na renda variável, né? Então, comprando ações, comprando criptomoedas, investindo em opções como commodities, dólar, euro, enfim. Nós temos aulas que nós vamos, né, entrar mais a fundo nesse tema. Mas assim, gente, o importante é vocês começarem a poupar. É vocês serem poupadores. É preservar um dinheiro para uma reserva de emergência e também para os teus sonhos. Porque quando você cria lá uma poupança, né? Então, eu estou criando uma poupança para adquirir meu carro. É um projeto lá, um sonho que se transformou em projeto. Eu estou poupando porque eu quero entrar na faculdade, né? Então, é um dinheiro que você está poupando para usufruir daqui para frente, né? No futuro. Então, consumo planejado e consciente. Então, os nossos desejos, gente, eles são ilimitados. Se eu pedisse para vocês fazerem uma lista dos desejos, das coisas que vocês querem ser ou ter, nossa, né? A gente ia passar aí um tempão e todo mundo ia fazer uma lista super grande. Só que os nossos recursos são limitados. O nosso tempo, o nosso dinheiro. Para evitar que o dilema entre o querer e o poder nos coloque em uma enrascada financeira, nós devemos planejar o consumo. Através do que? Do nosso orçamento. Então, o planejamento financeiro ele possibilita consumir mais, só que melhor. Consumir mais por meio da potencialização do teu dinheiro e melhor via eliminação dos desperdícios. Quais são as vantagens e as dificuldades, né, em relação a isso, a eu planejar, a eu fazer essa gestão financeira? Vantagens: controlar o endividamento, então você controla para que você não se endivide, você preserva e aumenta o teu patrimônio, né? Então às vezes você já está poupando e logo você vai conquistando e aumentando o teu patrimônio, vai tendo, sei lá, carro, casa, faculdade, curso disso, curso daquilo, né? Porque conhecimento também é patrimônio. Você elimina gastos desnecessários, então quando eu mostrei lá o orçamento, eu falei isso para vocês, né? Que vocês vão vendo aqueles gastos que são supérfluos, que poxa, eu não devia ter gastado dinheiro nisso, né? Poderia ter deixado para outra coisa.
Você começa a utilizar o juro a seu favor, então quando você poupa e você investe, coloca lá na poupança, num CDB, num tesouro direto, você começa a receber juro em vez de pagar. E você vai maximizar os seus recursos disponíveis. Então, olha quantas vantagens maravilhosas. Quais que são as dificuldades? A busca de conquistar o desejo, o desejado imediatamente. Então, essa ansiedade nossa de querer todos os desejos hoje, a gente tem que começar a frear isso, né? Usar também um pouco da razão, não só da emoção. E algo que eu já comentei com vocês, que é a pouca formação financeira, o pouco conhecimento, né? Então as pessoas elas têm muito pouco conhecimento e às vezes não vão atrás de conhecer mais, entender mais sobre como fazer a gestão do seu salário, né, do seu dinheiro. Algumas estratégias para chamar a atenção do consumidor. Veja se você já caiu em alguma delas, tá? Ou se não, anota para não cair, tá? O tamanho da letra, gente. Diferença de tamanho da letra no anúncio para dar destaque ao que interessa ao vendedor. Esses dias aconteceu isso com a minha prima. Ela chegou a comentar comigo que ela passou na frente da loja e tinha um valor lá que chamou a atenção dela, que ela achou que era o valor do casaco. Então ela entrou bem animada, né, achando que aquele era o valor do casaco. Quando ela foi ver, na verdade, era o valor da parcela. Então, muitas vezes no anúncio, o tamanho da letra faz com que você bata o olho em algo que é interessante, que te chame a atenção, mas tem que tomar cuidado porque às vezes não é aquilo que você está interpretando. Pequenas unidades de tempo, né? Então, divisão do valor a ser pago em unidades menores de tempo. Em relação a parcelamentos, alguns vendedores informam o custo por dia, dando a falsa impressão de que o produto custa bem menos do que na realidade. Então, isso eu já vi em várias propagandas, até na TV, que a pessoa fala lá, mas veja os benefícios desse produto, ele vai custar para você só R$ 2 por dia. Então, ele coloca um valor, ele divide o valor, né, que seria o valor do produto por dia, para te dar essa sensação de que, puxa, R$ 2 por dia eu consigo. Só que você esquece de multiplicar esses R$ 2 para dar o valor total. O apelo emocional, isso aqui é muito usado, né? Frases com forte apelo emocional dão uma sensação de facilidade e urgência para que o consumidor não perca a oportunidade. Né? Por exemplo, esse preço só vai durar até o final do mês, não perca essa oportunidade, é a última do ano, e daí de repente tem a mesma promoção, né? Daqui a uns dias. Então é usado muito apelo emocional. Preços que terminam em ponto 99, isso daqui é muito comum no comércio, porque dão a impressão de serem menores. Por exemplo, 99,99. Você pensa, puxa, não é nem R$ 100, gente, é R$ 100, porque ninguém te dá troco de um centavo. Né? Então, tem um impacto psicológico importante para o consumidor. Então, essas são algumas estratégias usadas aí que nós precisamos tomar muito cuidado. Dicas de atitudes para o consumidor no comércio. Pesquise preço, né? A maioria das pessoas tem acesso à internet, fica fácil pesquisar os preços. A maioria hoje dos comércios, né, tem Facebook, Instagram ou um próprio e-commerce na internet. Tem o próprio Procon, ele muitas vezes faz pesquisas de preço. Por exemplo, na época que vai iniciar no letivo, ele faz pesquisa de preço sobre material escolar. Né? Então, tem aí muitas ferramentas que a gente pode pesquisar preço. Pechinchar e negociar. Tem gente que tem vergonha de pedir desconto, de pechinchar. Se você tem o dinheiro ali para pagar um produto, pechincha, pede desconto. É diferente de você pagar no débito ou no crédito, que o comerciante vai ter que pagar a taxa para a maquininha do cartão. Mas se você tem dinheiro, pechincha. Experimentar pagar com dinheiro em espécie em vez de cartão, né? É possível conseguir um bom desconto. Cuidado com o real preço dos produtos nas vitrines, não apenas o valor da parcela, né? Como eu falei, às vezes a gente bate o olho, é o valor da parcela e a gente acha que é o valor do produto. Pesquise o preço do produto ou serviço com antecedência pela internet. Tá? Quanto mais munidos de conhecimento,
né, mais a gente consegue negociar, conversar e tomar melhores decisões. Dicas de atitude para o consumidor no supermercado. Né? A gente sabe que o supermercado ele leva uma boa fatia do salário das famílias, principalmente hoje que os preços, né, estão aí bem elevados. Então aqui tem algumas dicas, tem algumas que vocês podem pensar, nossa, professora, essa dica tão simples, mas é justamente isso, gente, a simplicidade também traz resultados. Então fazer uma lista de compra com os preços médios que você costuma pagar, né? Até para você faz a lista em casa, né? Você já sabe os produtos que você vai precisar. Isso é importante porque se você deixar lá no mercado para pensar o que você precisa, às vezes você compra uma coisa que você já tinha, né? Você gasta mais, tá? Então uma lista ela te restringe mais e aí você pode colocar o preço médio para você já ver mais ou menos quanto que vai dar o valor, até para você poder, né, conferir se foi feito certo lá no caixa. Ir alimentado, pois pesquisas mostram que quem faz compra com o estômago vazio compra mais por impulso. Gente, isso aqui é super verdadeiro. Se você vai com fome no mercado, você vê tanta coisa gostosa que você compra muito mais do que às vezes você poderia, tá? Então, se você vai alimentado, a tendência é que você siga a lista de compra, claro. Você sempre vai comprar um produto ou outro que você não colocou na lista, mas esse impulso vai ser menor. Ao levar crianças, né, combinar previamente com elas, né, o que comprarão. Né? Então, às vezes, levar a criança no mercado pode ser um grande problema, mas eu também sou da opinião que é importante fazer com que a criança, às vezes, até participe da lista de compra e lá na lista de compra já seja colocado o que ela vai poder comprar, porque para ela já, né, vir tendo uma educação financeira. Comprar produtos da estação, pois costumam ter preço menor, melhor qualidade. Isso aqui é bem comum para a parte de hortifruti, né? Então, comprar frutas e verduras que são da estação, com certeza elas vão estar com uma qualidade melhor e com preço menor. Experimentar outras marcas, às vezes a gente fica tão fiel a uma marca, mas às vezes ela está tão cara, né? Sendo que tem uma outra mais em conta que eu poderia pelo menos experimentar. E aqui, gente, também acontece uma coisa. É bem comum marcas novas no mercado, elas virem com preço menor para que chame a atenção, né, do consumidor, para que ele, né, dê essa chance a ela, a essa marca, de conhecer o produto. Então é uma boa. Aproveite promoções, mas cuidado para você não ser vítima. Às vezes o produto que está em promoção você nem come. Né? Por exemplo, compre não sei quantas pipocas de micro-ondas para levar um balde de pipoca. Então, às vezes é uma promoção que para você não vai fazer diferença. Mas pode ter produtos que sim. Né? Compre 2, o terceiro sai de graça. Pode ser que seja um produto que se usa bastante, que vale a pena. Dá uma olhada quando tiver em promoção nos produtos que têm validade também. Se você vai conseguir consumir dentro da validade. Né? Ficar atento para a data de vencimento de produtos perecíveis e acompanhar o registro dos produtos no momento de passá-los pelo caixa. Principalmente se você já fez uma listinha com uma média de produto, né? Você não vai se assustar lá no final quando a pessoa que passou lá para você falar, deu R$500, né? Você não vai ser pego ali de calça curta, ok? Então, consumo consciente. Consumir tendo em conta as consequências desse consumo em médio e longo prazo para as populações do planeta é usualmente chamado de consumo consciente. Então, é aquilo que eu falei. Às vezes, só porque você tem dinheiro, você pensa que você pode comprar um monte de coisa. Mas você esquece de pensar a médio e longo prazo. Né? De que forma que eu estou impactando também na geração futura, no meio ambiente, né? Por exemplo, realmente esse produto é necessário? Depois, como é que eu faço o descarte dele? São perguntas que a gente deveria sim se fazer. É importante termos a consciência de que nossas decisões de consumo afetam os recursos naturais disponíveis no planeta, que são limitados, né? O consumo consciente propicia, além das vantagens ambientais, benefícios sociais e econômicos para a sociedade como um todo, e individuais para aquele que consome conscientemente. Então, o consumo consciente ele amplia o conhecimento da educação financeira ao incorporar às nossas escolhas de consumo considerações que são sociais e ambientais.
tais como o modo de produção, quantidade e qualidade das matérias-primas, tipo e qualidade de mão de obra, produção de resíduos e outros aspectos relevantes para o meio ambiente e para a sociedade. Ao compararmos produtos e serviços semelhantes ofertados no mercado, podemos dar preferência aos produtos elaborados de modo socioambientalmente sustentável. Inclusive, tem algumas marcas que deixam bem estampada isso, essa questão de que são empresas socioambientalmente sustentáveis na embalagem, para que você tenha essa informação. Mas, claro, a gente pode sempre pesquisar e ir atrás, né? E não ajudar aquilo que está prejudicando o meio ambiente, né? Muito ao contrário, ir de encontro àquilo que está buscando melhorias. Aqui nós temos um panorama do consumidor consumista versus o consumidor consciente. Se você, depois que eu ler isso daqui, se considerar um consumidor consumista, é muito importante que você veja como é que você pode ir fazendo aos poucos, tá? Não é do dia para a noite, para se tornar um consumidor mais consciente. Então, o consumista, ele vai gastar compulsivamente. O consumista, gente, às vezes ele até tem orçamento pessoal, sobra bonito, tá? Ele não segue aquilo. O consciente não, ele vai ponderar antes de comprar, vai olhar no orçamento, vai fazer essas perguntas que eu falei que são importantes, se realmente eu preciso, quanto tempo eu vou poder usar, se depois, né, como é que eu vou fazer para descartar. Pensa apenas em si próprio, tá? O consciente pensa em si e no resto da sociedade, inclusive as futuras, pensa no impacto sobre o meio ambiente antes de comprar. O consumista vai comprar tudo o que deseja, então vai ir totalmente movido pelos desejos. E o consciente vai comprar o necessário, não quer dizer que é só necessidade, mas é o necessário, a necessidade mais alguns desejos. O consumista joga todas as embalagens no lixo. O consciente vai reutilizar as embalagens. O consumista, qualquer tipo de resíduo é lixo, tá? O consciente vai separar lixo orgânico, do reciclável, né, do lixo que realmente você vai entregar lá para o lixeiro, vai fazer essa separação. O consumista, se estiver fácil para comprar e for barato, não se preocupa se o produto é pirata ou contrabandeado. O consumista não compra produtos piratas e contrabandeados, mesmo os mais baratos. O consumista, ele desperdiça, deixa a torneira aberta sem usar água, deixa a lâmpada acesa sem estar no ambiente, deixa os aparelhos elétricos e eletrônicos ligados sem estar em uso. Olha a coisa simples, tá? O consciente vai evitar desperdícios e vai utilizar efetivamente o que compra. O consumista, ele se orienta pelo status, o consciente por um estilo de vida saudável. O consumista faz shopping terapia e o consciente satisfaz necessidades e, de novo, alguns desejos. O consumista vai ser imediatista e não se preocupa com o futuro. O consciente é previdente e sabe que o futuro é consequência das escolhas de hoje. Então, dá um pause nessa tela e vai olhando de volta e vendo, né, no que eu posso melhorar hoje para eu me tornar um consumidor mais consciente.